dentro das organizações, dentro das empresas, como funcionário, dentro das instituições, dentro das organizações, voluntárias ou não, existe uma regra corporativa que atinge a todo mundo que está envolvido com aquilo, que são as coisas que são permitidas se fazer e as coisas que são proibidas da gente fazer. Olá, seja muito bem-vindo a esse nosso programa sobre personal branding. E nesse episódio eu trago uma ação tática que eu adoro, que eu uso, e eu vou contar um exemplo aqui para você, da minha vida, e que eu chamo assim, que é um certo conceito, um jeito de olhar as coisas dentro das organizações, que pode dar assim um brilho muito especial e enriquecer o valor da sua marca pessoal. Então, se você gosta desse tema das marcas pessoais, de personal branding, que é a grande paixão da minha vida, ou se você está em fase de transição, quer crescer, quer prosperar, quer brilhar como marca pessoal, por favor, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, né, que toda terça e toda quinta eu trago uma nova reflexão aqui sobre personal branding. E a reflexão que eu trago hoje para você é sobre o opcional dentro das organizações. E eu vou explicar isso com um exemplo e que eu acho que vai ser fácil de entender e que eu acho assim que é uma movimentação tática das marcas pessoais, das marcas que querem crescer e que é muito interessante para você assim colocar na sua vida. Não só dentro das organizações, eu vou dar um exemplo aqui dentro das organizações, mas em tudo que você fizer, né, com a ideia de ocupar espaços e de crescer. E o conceito que eu trago aqui é bastante simples. Dentro das organizações, dentro das empresas, como funcionário, dentro das instituições, dentro das organizações, voluntárias ou não, existe uma regra corporativa que atinge a todo mundo que está envolvido com aquilo, que são as coisas que são permitidas se fazer e as coisas que são proibidas da gente fazer, escritas ou não. Eu já falei aqui da descrição dos cargos, então obviamente nos cargos tem descrição do que as pessoas deveriam fazer, mas existem regras, né, explícitas e implícitas dentro da organização de tudo aquilo que não pode fazer. Eu brinco com as pessoas às vezes que tu entra numa grande empresa como colaborador e não está escrito em lugar nenhum que não se possa sapatear, né, em cima da mesa do diretor financeiro. Mas o bom senso, as pessoas entendem que fazer isso pode ser muito prejudicial para a carreira, principalmente se o diretor financeiro enxergar você sapateando em cima da mesa dele. Mas brincando com isso, eu quero dizer, tem coisas que a gente sabe que não pode fazer e a gente sabe aquelas coisas que nos disseram que pode fazer. Então, as pessoas, essa imensa massa corporativa, transita nesses dois mundos. O que eu posso fazer, o que eu devo fazer que está no meu cargo, e o que eu não devo fazer dentro da organização. E aí vem o maravilhoso, que é uma enorme faixa que existe entre o proibido e o permitido, que eu chamo do terreno do opcional. Eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar bastante claro isso, do que é o opcional e que muitas vezes não se enquadra nem no permitido e nem no proibido. E eu vou dar um exemplo pessoal. Há muitos anos atrás eu trabalhava numa grande agência de comunicação, e a gente sentia a necessidade dentro da organização, me inquietava muito com isso, da gente fazer alguma coisa a mais, da gente estudar sobre o assunto. Afinal, a gente vivia daquilo, a gente gostava disso e sempre tinha muitas informações novas que a empresa não conseguia organizar isso para que a gente tivesse acesso a toda essa informação de uma forma organizada. E sabe o que eu bolei junto com alguns amigos? A gente bolou um encontro todas as quartas-feiras à noite, onde tinha uma única regra. Um de nós se apresentava para ser o orador daquele dia, né, para ser o expositor daquela noite, com algum tema interessante. Poderia ser, ele assistiu uma palestra e traz esse assunto e apresenta para o grupo, lê um livro novo, lê um artigo. Então nossa regra era, transforma isso numa espécie de palestra em PowerPoint, e você apresenta para os amigos. Então, uma semana eu apresentava, na outra semana o outro apresentava, e a gente fazia um rodízio de meia dúzia, 10 pessoas, não tinha 10 pessoas nesse grupo, e a gente fazia isso toda quarta-feira. E para tornar isso interessante, a gente fazia um churrasquinho, a gente fazia um jantar sempre,
Então, enquanto um se apresentava, um fazia a apresentação, a gente organizava o churrasco, o jantar juntos, a gente bebia. Então tinha um momento de conhecimento e um momento de confraternização muito interessante. E isso permitia coisas geniais que a gente não se dá conta, né? Uma era o compromisso daquele grupo de meia dúzia de pessoas de estarem toda semana buscando alguma coisa interessante para contar para aquele grupo, para contar para os amigos. Então a gente vasculhava livros novos que a gente estava lendo, uma palestra que tinha sentido, um TED que a gente tinha visto, que tinha achado muito legal, e a obrigação era traduzir isso num PowerPoint. Quando a gente traduzia isso para um PowerPoint, obviamente traduzir um livro em 30, 40 lâminas de PowerPoint exige que a gente preste atenção, que a gente tenha feito uma leitura profunda daquilo, que a gente tenha o trabalho de compor aquilo nos pontos principais para apresentar. Dava a oportunidade maravilhosa que as pessoas não se dão conta de falar em público, para um público limitado, obviamente 6 pessoas, mas isso era genial, porque isso permitia que a gente desenvolvesse a oratória, desenvolvesse a lógica para dar palestras, né? Eu lembro assim, as minhas primeiras palestras foram para esse grupo, eu dou palestra há mais de 20 anos, e foi um aprendizado, porque com os amigos a gente pode errar, os outros fazem intervenções na hora, a gente discutiu o assunto, e a gente fazia com que aquele conhecimento fosse compartilhado com o grupo, e que cada um de nós tivesse uma experiência de fazer isso, de aprofundar esse conhecimento, de trocar, de conduzir o conhecimento. Então, com isso, o grupo a cada semana saía muito melhor daquilo, né? A gente ia trazendo novos temas, e o grupo foi se formando, e o grupo foi depois ganhando outras dimensões, mas foi uma experiência maravilhosa para usar isso como exemplo para você, de que isso, se você pensar dentro do proibido e do permitido, não está no que é permitido, ou seja, não está explícito lá, olha, os colaboradores podem se reunir voluntariamente toda semana para fazerem discussões sobre esse tema. Não está escrito em nenhum lugar, por isso não está no permitido, mas também não está no proibido. As empresas não proíbem que as pessoas se encontrem às quartas-feiras de noite para trazerem assuntos relevantes para a organização, para discutir. Isso o grupo criou. E eu chamo isso de transitar na faixa do opcional, que é maravilhoso. Agora imagina você nessa sociedade em rede que a gente tem, e se você trabalha numa organização, se você trabalha numa grande instituição, o que o impede de reunir, seguindo esse meu exemplo, meia dúzia de amigos para discutirem sobre um tema relevante para a organização de você? O que o impede de recrutar pessoas que talvez estejam fora do país, em outros continentes, para discutirem um tema que é interessante? Agora, essa acumulação de conhecimento, por exemplo, nesse exemplo, né, de fazer uma rede nos 5 continentes para discutir sobre um tema relevante da instituição que você trabalha, da empresa que você trabalha. Olhem o acumulado e o que isso pode representar para as marcas pessoais. Então, às vezes eu vou dar palestra em organizações, e dou muitas palestras pelo Brasil, e eu pergunto para os colaboradores, vocês acham que não tem nenhum espaço vazio para ser ocupado dentro da organização? Vocês acham que não tem nada para se fazer além da descrição dos cargos e que possa ser feito, que está nessa faixa do opcional? Porque aqui a gente vê realmente a diferença entre aquilo que eu chamo das estrelas do segmento e dos medianos. Os medianos, invariavelmente, querem esperar o horário final para bater o ponto e ir embora para casa e esquecer a organização. Geralmente, essas estrelas que viram líderes são pessoas que ocupam espaços, geralmente são pessoas apaixonadas, são pessoas que vivem aquilo que elas querem prosperar, elas querem encontrar formas de prosperar. São profissionais que a gente diz assim que tem pista de decolagem. Elas entendem que estão dentro de uma organização e que obter mais conhecimento sobre o negócio da organização é fundamental. E pode ser que não seja para o resto da vida, mas no momento que eu estou dentro dessa empresa, eu posso aprofundar muito o meu conhecimento aqui. Eu posso melhorar a minha oratória. Eu posso exercitar o meu cérebro em transformar informações complexas para os meus colegas. Os colegas podem exercer isso uns entre os outros, e assim, bom, eu domino completamente uma área, eu sou um profundo conhecedor, eu vou repartir com os meus colegas. O outro tem uma habilidade diferente que pode ser ensinada para o coletivo.
E se vocês pensarem que hoje a gente está numa sociedade que a gente chama de um mindset da abundância, onde a cooperação, a cocriação e a colaboração são fundamentais, esse é um exercício de se colocar para o jogo. Esse é um exercício de ocupar espaços. E é isso que vai fazer a sua marca prosperar, é isso que vai fazer a sua marca se diferenciar, e é isso que vai fazer você não só um profissional melhor, mas uma pessoa melhor. Pense nisso, veja se faz sentido, e eu espero você aqui no próximo episódio. Um forte abraço e até lá!